eu acho que hoje, por conta de Ari, que tá muito nervoso e tenso, vai ter que botar essa marquinha pra ficar pegando fogo. Meu Deus do céu. Rapaz, você perdoa o entrevistado. Você que pegue leve, viu? Ele tem que pegar leve, meu amigo. O cara pegou a estrada tão longa. Não vim aqui, né? Nosso entrevistado Eu não vim veio aqui lá do extremo sul da Bahia. Polêmico também. Não Tem foi que fazer uns à toa. cortes Polêmico, bons, né? não. Não é polêmico, não. Treteiro. Não. Ele é bom de treta. Não é polêmico, não. Tá, é por isso que ela gostou, né? Meu grande amigo Thiago Martins, que prazer recebê-lo aqui. Thiago, que tem uma história brilhante no extremo sul da Bahia, na Bahia inteira. É um cara que defensor aí das bandeiras da direita. Os nossos posicionamentos, né? Já tem um posicionamento firme e forte que hoje... Jamais. Hoje Ari vai ter que gastar saliva. Pega aqui, pega a garrafinha de água aqui que hoje você vai ter que gastar saliva. Eu quero que Ari fique à vontade. Ari à vontade. Ari fique à vontade. Mais à vontade ainda, eu me espalho mais ainda. Só não pode tirar a roupa, Ari. Você só não pode Tirar a roupa, não. Vamos lá, meu amigo. Paulo, eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui para poder fazer esse bate-papo. Eu vim de Léus, né? Sabe que é um chãozinho aí. Então, Cadê o chocolate, cara? Rapaz, pois é, né? Chocolate, o Cacau tava Tô todo devendo. Estão trabalhando para isso, Graças né? a Deus. Pra defender. Essa invasão não chega lá, né? A invasão não chega lá. O podcast é bem tranquilo. Só é todo mundo ficar de boa com armas. Deixa eu só lhe explicar como é que funciona a dinâmica aqui para você compreender um pouquinho o que é o podcast. Na verdade, é um espaço que você vai poder contar um pouco sobre a sua vida, a sua trajetória, o que lhe trouxe até aqui, dentro desse processo político. E aí você vai ter algumas provocações dos dois. Eu tô aqui para tentar segurar um. Se você quiser falar mal de alguém, eu também vou concordar com Eu você. sei que Não, viemos aqui para dar audiência, pô. A audiência veio aqui pra dar audiência. A gente não tem audiência, né? Audiência no Não, extremo nem sul. Porque a gente tem quatro pessoas que acessam a gente em Lauro de Freitas só e acabou. Ninguém mais assiste. A pessoa mais bombada daqui é a Luma Félix. Ela já tá até com patrocínio. Amada e hoje. Até patrocínio. Ela já Fez um marketing patrocina a gente aí porque tá saindo mexendo. Então a mulher mais estourada aqui é ela. Tá vendo? Ela fechou o merchan por fora, tá Fechou vendo? o mexão. Nem repassei pros colegas. Sabe, é uma prática meio esquerdista isso. É meio esquerdista. Tá vendo? Eu tô achando que você tá pulando a cerca. Mas toda militância Meu amigo. começa pela esquerda, né? Não. Deixa de mandarim mesquito entrevistada, Thiago. Então, ainda não Martins. comecei. Meu querido, vamos lá. Eu queria saber, me conte um pouquinho dessa história, como é que foi, me conte, pra quem ainda não te conhece, eu queria saber um pouco sobre o que foi você, depois a gente vai falar um pouquinho sobre campanha eleitoral, que é algo que eu tenho muita dúvida. Preciso. É preciso, porque eu vi muita coisa, de longe eu vi muita coisa errada. Eu quero que você me conte de fato se teve errado, mas vamos lá atrás. Como é que começou a militância? De onde é que surgiu isso tudo? Esse sentimento de você se envolver com política, de onde é que veio isso? Olha, eu estudei no Colégio Federal no Rio de Janeiro, Colégio Pedro II, que ele historicamente sempre participou dessa parte política em relação à parte estudantil, a passagem. Militância, Thiago. Não, militância, não tem problema nenhum, não. É escola tradicional. Não tem problema nenhum com militância, não. Eu acho que nós fazemos militância também. Sim. Então eu comecei, eu sem entender o que era política, sem ver a política, vamos dizer assim, eleitoral, eu já estava fazendo política sem saber. Fui presidente estudantil de Grêmio no colégio, Colégio Pedro II, Colégio Federal, um colégio muito grande no Rio de Janeiro. Então eu estava fazendo sem saber o que estava fazendo. Automaticamente, a gente, quando tem um posicionamento de não ter medo de se posicionar, de emitir opinião, acaba conquistando a liderança, às vezes, também sem perceber. E quando eu vi, algumas pessoas estavam me escolhendo para falar pelo núcleo estudantil. Isso aconteceu naturalmente. Depois que casei, tive filho, eu nunca tive contato nenhum com política. Não tenho nenhum político na minha família, não tenho padrinho político. Você foi oprimido e... Vamos chegar lá. O que aconteceu? Casamento faz isso, as pessoas mudam. Não foi. A minha esposa, ela nem pegou essa minha fase política antes. Não, nem viu. É policial ela? Não. Tá aí dermaticista. Tá querendo fazer biomedicina agora. Na área de saúde. Área de saúde. Eu fui para a área militar, ingressei no Exército com 18 anos. Eu assinei a carteira com 15. Comecei a trabalhar e depois ingressei no Exército, fiz curso de cabo, sargento temporário, não cheguei a ser promovido sargento, fiquei na graduação de cabo. E quando dei baixa, a minha esposa falou assim, vamos para outro estado, sai do Rio. O Rio estava numa fase, deu mesmo, aquela operação da invasão do Morro do Alemão, vocês viram? Sim. Eu estava naquilo ali. Então o Rio pegou um caos de guerra civil
que de casa... Você tava, né? Tava naquela invasão. De farda entrando. Farda, colete. Eram 2 pistolas, um fuzil, 13 quilos de munição cada soldado. Misericórdia. Era guerra. É estado de guerra, Rio de Janeiro. Não tem como fazer, não. Capacete. Aconteceu comigo no Rio. Foi quando mataram Um traficante. um dançarino daquela menina de... Pode ser qualquer dia. Daquela Regina Casé. Era um sábado. O dançarino. O dançarino. Aí, do nada, eu sei que a favela, ela fica atrás ali de Copacabana. Eu tava quase na frente daqueles quiosques ali na frente do Palace. Aí eu só vejo fechando tudo, helicóptero. Meu Deus do céu, e minha mãe me liga daqui de Salvador. O que é que tá acontecendo aí? Eu disse, eu não sei. Não, mas um dia... Nada. Eu tô bebendo, mãe. Eu tô bebendo, mãe. Mas eu bebendo. Mas eu lembro. Fecha aquela coisa. Mas isso é Rio de Janeiro, isso pode acontecer qualquer dia, qualquer hora. Mas isso aí só teve essa agonia, essa movimentação da força policial, porque era amigo de alguém. Eu vou entrar nessa parte da necessidade política de influenciar na polícia do Rio. Eu vou entrar nessa parte. Então, eu cresci no Exército. Quando saí do Exército, casei e minha esposa, a gente decidiu tentar em outro lugar. Sair da minha área e para a dela. A gente abriu uma clínica de estética em Guarapari. Ficamos lá 1 ano e meio. Depois eu vim para a Bahia, vim para Ilhéus. Eu, quando novo, vinha para Ilhéus, a título de veraneio. Guarapari é Espírito Santo. Isso. Depois vim para Ilhéus, para Bahia. Mas não tinha família, não tinha nada. Não. Eu sei, como eu falei, comecei a trabalhar com 15. Casei com 23. Eu sempre fui mais descolado. Ela Sua também. família é que você casou. Aí a gente chegando aqui, eu comecei a pegar alguns assuntos, algumas discussões que Ilhéus era uma cidade que territorialmente é maior do que o Rio de Janeiro. Só que a população do Rio de Janeiro é de 200 mil, do Rio de Janeiro é de milhões. De Ilhéus é de 200 mil pessoas, que o censo deu agora. Sim. Então, você sabe... Altamente culta, né? As pessoas têm um... Você sai... Eu achei tão acabado quando você sai do Rio de Janeiro e vai para Ilhéus, parece que você está entrando na máquina do tempo voltando ao passado. Então, isso te agonia. Não, mas isso aqui já não se faz há muito tempo. Isso aqui não é assim há muito tempo. Eu, como tenho esse ímpeto de debater, fui participar de um evento e chegou lá, um político começou a falar um monte de coisa. Aí lascou, né? Uma cidade pequena, é muito raro de você ver, é muito raro você ver alguém contestando. Para eles, política é autoridade, não sei o que. Eu falei, não, para mim é funcionário público. E eu comecei aquele debate ali e o pessoal estranhou. Num primeiro momento, muita gente bateu palma, porque ninguém tinha aquela atitude. Só que depois, quando começou a atrapalhar os interesses políticos, formou-se uma oposição a mim. Agora eu entendi que você anda com seguranças assim. Aí veio, peraí, esse cara é de onde? Esse cara do Rio? Então veio para Ilhéus para trazer milícia para Ilhéus. Veio para Ilhéus para começar a fazer aquele negócio que criou uma polarização, que eu não entendi o que era polarização, e eu, do nada, eu estava dando processo. E criou uma biografia sua, né? Foi criado. Foi as coisas... Então foi você que trouxe a milícia para Bahia? Olha que coisa. Trouxe o quê? Trouxe o quê? A milícia para Bahia, que a galera... Isso foi um problema. Aí, depois com o tempo, o pessoal viu que era uma pessoa, né, comum, o governo... Até no condomínio no Rio de eu morava, mandaram gente lá para saber. Para você ter noção do que é política. Puxaram minha ficha. Quem foi que você mexeu? O síndico do condomínio lá no Rio me ligou. Rapaz, teve um povo aqui querendo saber de você. E aí? Visita o que é? Parente é o quê? Não se incomodou mesmo. E lá, no policial, né? Quando depois saíram de nós, os caras foram saber quem era que foi lá. Eles também não dá mole, né? É qualquer um que entra lá. Não, rapaz, a Polícia Civil aqui, ligado a Polícia da Bahia aí. Aí eu, porra. Minha mulher ficou com Deus. Caraca. Já estão te seguindo. Já estão me seguindo. Aí, isso na eleição municipal, política municipal. A gente está falando de que ano? Eleição para prefeito. A última 2016? foi um ano antes. Da eleição para prefeito. Não, 2020, né? 2020. 2019. O Bolsonaro foi eleito. Você chega na Bahia que ano para a gente se situar? Tem 5 anos. Então você chega na Bahia... 2018. 2018. O Bolsonaro foi eleito, eu saí. 2019, sua vida já foi vasculhada. Já. Entendeu? Pra você ter noção de como é. Nossa, foi tudo muito recente. Então. Foi muito rápido. Então você não tinha como você trazer a milícia, já estava aqui. Já estava aqui. Aí ela vai acabar me complicando. Eu ia falar uma merda. Aí não é diretor, o diretor tá focado. Aí...
Deu esse boom, o que aconteceu? Eu já estava dentro da parada. Aí uma pessoa lá de Léo, que já tinha sido secretário, um cara que faz muita denúncia também, mas ele não aparece. Ele só protocola. Ele viu que tá errado. Lombardi. Hã? Lombardi. É tipo Lombardi é de Lombardi. Silvio Santos. É tipo Lombardi. Ele não quer. Só é o vulto. Ele não quer Só mídia, ele não quer existe, aparecer. tá Ele lá. só faz lá o trabalho que tem que fazer, que é denunciar nos órgãos e tal. Mas coloca o nome. Só que ele viu que quando não tem a pressão política, os caras Sim. enterram um monte de processo. Bota debaixo do Abafa. braço, mas ele falou assim, opa, peraí, esse cara aqui não tem ligação nenhuma com o político nenhum daqui de Léo, que eu precisava. Ele me chamou para conversar, eu falei, vamos montar uma frente política? Eu faço a parte técnica, você faz a parte política. Você dá a cara, vamos. Deu certo. E foi aquele boom que vocês viram. Começou no município. E pode dizer o nome do Lombardi? É o Wilson Nascimento. Ele só não aparece porque não é do feitio dele, sabe? Ele não gosta mais de reunião, ele participa. Ele é do partido também? Não, ele é para partidário. Ele não quer misturar o trabalho, ele nunca quis misturar o trabalho dele com o político. Não se filiou e tal, mas ele entendeu que em certo Ele é momento simpatizante. ele gosta de ver também o circo pegar fogo, só que a coisa certa, entendeu? Então Perfeito. ele viu que precisava da influência política para poder fazer a denúncia ser publicizada. E se você, E vocês se completavam, na verdade. nesse entendeu? processo. Então a gente começou Perfeito. a fazer esse trabalho aí e deu certo. E tem dado certo até hoje. No decorrer do Tá tempo. tranquilo que aqui tá todo mundo cercado. Tá. Só tem policial de banco. Pronto. No decorrer do tempo, a gente. No decorrer Ele do olhou tempo. pra porta e disse, meu Deus do É o céu. costume, é o costume. Formação militar tá 24 horas ligado. Eu tô ligado. Aí, no decorrer do tempo, eu fui percebendo as necessidades de você permanecer na política. Quando você entra para fazer política e contra um sistema, e contra você tem que estar guarnecido, você tem que estar estruturado. E eu não tinha grupo político, não tinha um padrinho político, do nada você está batendo em cara que representa o prefeito, que não ele representa o interesse de muita gente, muitas empresas, muitos grupos que estão ali, e automaticamente quando eu miro no prefeito, de tabela eu estou acertando essa galera toda. Sim, tem toda uma estrutura que banca o prefeito. Entendeu? E eu era prefeito. sozinho. Uma máquina. Eu era sozinho, exatamente. Aí eu procurei. Bom, então peraí, então já que política é assim, eu tenho que me estruturar. Qual é o grupo que eu pertenço? Aí entra a parte ideológica, que é o que o Brasil, nesse momento, 2018 para 2020, o racha foi ali. Dali para lá, depois todo mundo se Mas definiu. de 2014 rachou. O país Mas rachou, pra você mim, já tinha um lado ou outro. Tinha, mas eu ainda não estava politizado. Sim, isso. Sabe? Eu não estava ativo na política. Isso já estava acontecendo. Isso aí culminou o que aconteceu em 2018, Isso mas aí. eu ainda estava lá de Porque fora. 2018 passa por 2014, que foi, na verdade, quando o Brasil Sim, rachou. sim, Naquela hora ali, exatamente. você rachou o país. Exatamente. E ali eu falei, eu tenho que escolher um lado. Não Isso. dá para você ficar no meio termo. E, obviamente, pela minha educação, pela minha criação, o lado que mais me representava naquele momento era o lado do governo que estava, não porque estava no governo, mas sim porque era pelo que era pregado. E até a dificuldade de você apoiar aquilo que a gente já viu que tinha dado errado. Não estou nem falando só de corrupção, estou falando do resultado de PIB do Brasil, da pobreza, da saúde, tudo mais, de violência, de segurança pública que eu vivia. E a segurança pública do Rio de Janeiro ela é 98% influenciada pela política. A gente brinca aqui de milícia, mas a milícia nasceu a partir da política. Por quê? Porque a polícia militar tinha um trabalho muito difícil no Rio. Uhum. O governo não investia em efetivo. É o que está acontecendo na Bahia aqui hoje. É. Nós temos 30 mil militares para o tamanho da Bahia que é. Não tem condição, É não um tem soldado e meio efetivo. por município. Não tem efetivo. Acaba sobrecarregando a tropa. Aí a tropa morre, o político está no palanque defendendo quem? O vagabundo, o assaltante. Aí o policial fala assim, pô, peraí. No Rio ainda chegou a ter um batalhão de extermínio, fardado, e de madrugada matar. Mas no Brasil não tem pena de morte, tá errado. Aí tem que experienciar uma Aí comemoração. PT, pessoal, não pode matar, não pode matar. Naquele momento estava certo, não podia matar. Qual foi a saída que a polícia usou? Eu vou tirar a farda. Pronto, deu essa milícia. Só que a milícia não era para fazer o que faz hoje. Erradamente também, não estou dando razão. A milícia era. Não tem razão nunca, porque a pessoa já sabe. de Quem você. está fora da lei, está fora da lei, Fora da ponto lei. final. Só que a milícia veio como vamos dizer, um antivírus do que estava acontecendo ali. Para o policial se manter, ele tinha que fazer aquele chefe de morro ele morrer. Aquele traficante ele morrer, senão quem morria era ele. É. Então, naquele primeiro momento, foi uma salvaguarda. Só que aí, meu irmão. Mas que agora ele mata e toma a boca. Não, escuta aqui. Pra Você tá rindo entender. disso? Só é sério. Eu não tô Escuta pra achando você graça nenhuma entender. nisso, senhorita. Escuta pra você entender. Quem é que nomeia os comandantes do batalhão na polícia do Rio? Governador. Entrou política no meio.
Quando eles No viram estado de São Paulo, onde que não é assim. Que é que tem uma lista tríplice e entre eles é porque o escolhido. governador respeita. Mas aqui na Porque- Bahia também é o governador que faz tudo. Pois É é. canetão. Então, mas é porque lá eles respeitam Ok. isso. Não, São Paulo São não é Paulo assim. não. São Paulo não. Apenas. É por isso que a situação é diferente. Aí, enfim, criou-se a milícia por conta da interferência da política na polícia. Criou-se a milícia. Enfim, aí eu vim para Ilhéus, entrei nesse grupo, nessa política e vi que necessitava de um grupo. Necessitava representar um lado, fazer um trabalho, me estruturar. Quando eu optei em caminhar pelo lado da direita, pelos princípios que me eram pregados, pela minha criação e tal, Você chegou a se filiar logo a um partido? Ou olha, eu primeiro me filiei. ficou na Aí identidade? eu vou chegar lá. Fui caminhar para o lado da direita. Esse rapaz que trabalhava comigo, ele falou, Thiago, você precisa sair vereador. Para a gente ter um mandato, continuar o trabalho, potencializar o mandato. Beleza. Fomos trabalhando. Rede social tem uma força que a gente ainda não Desconhece. sabe que é forte, mas não Aí desconhece. desconhece. Carregou mais ainda, É. né? Então toma ali vídeo. Eleição a prefeito, 2%. Eita, O Você cara aparecendo. só com rede O social. cara que estava ali há menos, na época de 2 anos, 1 ano e pouco. Então essa agora você vira vereador. Aí. Calma. Só pra levar a linha de raciocínio. Vá. Aí. Pô, vamos lançar um prefeito. Eu falei assim, rapaz, que loucura, não sai prefeito não. Não, vamos lançar. E foi crescendo. A ponto de a articulação política pegar e, ó, tira. Me chamaram para conversar, me chamaram para aliar e tal. Não, Aconteceu alguns encontros, alguma surpresinha no caminho? várias. Só que eu sou carne de pescoço. Mas ainda mais que O cara na Bahia bateu- no interior. o cara não- Ai, Jesus. O cara bateu na mesa ali, eu bati na mesa também. É, Teve um senador que me ligou para falar assim, meu filho, você está pensando que política é assim? Um senador. Está pensando que política é assim? Não sei o que. Um senador. Um senador. Eleito ou que já tava? Um senador. Um senador. Desculpa. O senador que estava do lado oposto. Se vocês forem ver... É o que já Vem cá, Se vem cá. vocês forem ver minha história, vocês vão saber rapidinho quem é senador. Não precisa dizer, mas... Carioca que nem você? Eu entendi. Aí, não é assim que faz, não sei o que eu Mas tô... esse senador, então, tem um título da polícia. Escuta aqui. Menino, é eu que fico falando assim. Escuta aqui, falou assim, que ia botar assessoria política, política não, Segurança. não, advocacia, Jurídica. Jurídica. que eu vou te processar. Eu falei, ô senador, o senhor vai botar um advogado para me processar? Vou falei para ele assim, bota 2. Ele liguei o telefone. Era todo dia quase, o nego me intimidando, ligando, ameaçando, seguindo. Eu fiz um vídeo em Camacan, não sei se vocês viram. Eu vi muitos vídeos, senhor. Que estourou. O vereador do PT, ele não sei. Um cara doido, por quê? 4 milhões de reais indo pra Camacan. Eu cheguei lá, cadê o hospital? Não chamei ninguém de ladrão. Não falei que ninguém superfaturou. Não falei que ninguém roubou. Eu só falei, ó, gente, ó, o contrato é esse aqui, ó. Tem um contrato. É aqui, o endereço é aqui, ó. Antes de eu chegar com o contrato na mão, eu fui filmando, gente, ó. Na regulação diz que aqui tem um hospital. Fulano de tal aqui tá sentindo. Não, aqui não tem não. Você tem que ir pra Itabuna. Lá de Camacan pra Itabuna, o negócio recebendo 4 milhões na instituição. Ixi. Ninguém come nada sozinho, né, velho? É o que eu falei, você mira em um, acerta um monte de gente. Eu acertei um monte de gente. Aí você tem empreiteira, você tem Entendeu? Ave Maria. É que eu quero saber qual é a construtora Só que- que vai só fazer que o negócio Você aqui. brincou com os peixes Só grandes, que rapaz. quando Ele é- você dá esse passo, É passo, ousadia pura. se agonia. você der um passo atrás naquele momento, eu sempre falo que passo atrás também é estratégia, mas naquele momento você mostra fraqueza. O que eu fiz? Meu irmão, pega coisa pior aí, vambora. Já estourou a merda mesmo, nego já tô avisado, agora vamos pra cima. Foi o que me manteve. Eu já tava, eu falei assim, eu tenho que ficar mais conhecido ainda, porque para eles matarem um cara muito conhecido, o problema tem que ser muito grande. Entendeu? Então, é um pouco da política que a gente assistiu no Rio, cara. A coisa que tem que botar na mão mais. Quebrava um braço, quebrava uma perna, sequestrava, tava matando, não matava. O cara veio do Rio de Janeiro, mano. Já veio vacinado, algo Já assim. veio. Não, a gente tem que fazer Não, coisa tem com que ser. seriedade, com segurança, obviamente. Nenhum processo meu foi porque eu chamei ninguém de ladrão, nada disso. A maioria dos processos que eu Mas você hoje Você tá responde com muito quantos hoje? processo? Você tem ideia de quantos processos você tem hoje?
Eu tive até hoje, eu não tenho. Hoje eu estou terminando de responder. Eu ganhei um do... Quase falei. Do senador? Do Senador e... Mas o senador alega o quê? E um pro governador. O que você alega, o que ela alega, não tem pra você dizer. Não, foi o seguinte, ó. O senador votou contra a investigação do contrato do consórcio. Dos Aí eu falei... respiradores. Dos respiradores. Aí Então eu falei já sei assim... qual foi o senador. Eu nem falei o nome dele. Eu falei assim, eu fui citado na CPI. Quando eu fui citado na Você CPI... foi, Raíssa foi, na mesma leva. Quando eu fui citado, esse senador falou assim, você não sabe quem é esse daí, não. Um marginalzinho qualquer, não sei o quê. Eles adoram ofender, né? Eu falei assim... Ele é do CPI, ele tá lá bravo. Eu Derrubando falei tudo. assim, olha, quem tem o costume de roubar e se esconder é rato. Aí ele me processou, dizendo que eu chamo dele de rato. Eu ganhei, porque eu não falei o nome dele. Ele vestiu a carapuça. Entendeu? Aí não tinha como ele levar seu... Então o nome dele é Mickey Mouse. Tá tudo resolvido. Mas assim, eu não tenho. São coisas que, olha só, eu nunca tinha mencionado o nome dele, nunca tinha nada contra ele. São coisas que vão acontecendo. Certo? Naquele momento ele votou de uma forma que eu E o hospital já construído? Se 50 milhões não aparecerem, imagine 4. Não, mas o 4 tava aqui. Se 50 terminou em fumaça, imagine 4. Então a minha história é praticamente essa. São E coisas aí que você estão. foi pra cima de tudo que é questão. Contrato, tudo. Sim. E aí teve a eleição lá e você conseguiu despontar bem pra prefeito. Foi. E aí já é antes, né? Essa parte do contrato já foi agora. Eleição do prefeito, o que aconteceu? Eu incomodei tanto, tiraram meu partido. Eu estava no PRTB. Um amigo coronel, meu que serviu comigo, foi meu comandante, ligou para Levi Fidelis. Falou, Levi, tem um rapaz lá em Delta, foi comandado meu. Eu queria que, se você não tiver projeto lá, para dar atenção a ele. Levi Fidelis, falecido. Me ligou. Alguém, ó, coronel tal, falou assim, para você, o partido é seu, você faz o que você quiser. Ótimo. Começou uma campanha. Chegou perto da articulação. O presidente estadual achou melhor articular com o outro. Entendeu? E tiraram porque já sabia que estava incomodando. Quem é PRTB aqui? Era o da Luz. Da Luz. Era. Se você quiser o rosto, vote da Luz. O da Luz. É da Luz. Você que instruiu ele politicamente, Mané? Aí, maneira, eu saí dali, fui pro DC, mas não tinha jeito. O sistema, o grupo da eleição não me queria no processo. Nem para perder, porque eu ia perder. Não tinha condição de me ganhar a eleição. Mas nem Ia para fazer perder. barulho, né? Você ia embalar. Ia fazer barulho. Porque assim, Você ia dar uma de Roma na jogada. é porque assim, olha ela. É porque assim, quando você bota, existem duas vertentes. A situação, que é o prefeito, né? E quem quer entrar. Se esse pessoal que quer entrar não se organizar, divide. Se dividir, quem está na situação mantém. Isso. É muito simples o jogo. Então, na hora eles viram que eu ia entrar a ponto de dividir. Se eu fosse um cara que ia ter 1.000 votos, 500 votos, a diferença é pouca, Mas você ia mesmo quebrar. sendo perigosa. Mas se eu arrancasse 5.000, 10.000 votos, acabou. Ah, desequilibrava, pô. Entendeu? Então, eles... E traz a margem da eleição para menos de 50%. 50,0. Então, Aí prefiro agora que você eu tá ia- no PL, Distrito de Aí O diretório é seu lá? não concorri nessa eleição. Calma, Não. calma, tá Não? pensando. Não. É, gente, calma. Não Eu quero por saber enquanto. já quem... Eu conheço Caliana lá, eu tava no PTB. PTB Sim. você não flertou com o PTB. Tô ligado. Eu flertei com o PTB, sim. Eu cheguei a vir para Salvador, conversar com o Jean. Jean, Jean, grande figura. me ofereceu Grande vários figura. diretores. Jean é uma pessoa que Grande às figura. vezes não é muito fácil, mas ele é Grande, legal. não, grande figura. Aí ele é caricato, ele é um cara Gosto caricato, muito. ele é engraçado. Gosto muito. Já comi muito bode com ele. Aí me aproximei do grupo do presidente e eu sempre fui um cara de. Tem a parte política, mas eu sempre fui um cara operacional. Sou militar de infantaria, então tenho várias operações no Rio, tanto em favela quanto na parte da área verde, floresta e tal. Eu sempre fui um cara que gostei muito de trabalhar. Quando eu me aproximei do governo, eu vi que existia uma carência de grupo do Bolsonaro na Bahia. O Bolsonaro não tinha grupo na Bahia. Tanto é que nasceu o João, assim, nasceu a Raíssa, depois do vídeo viralizado, foram pessoas que foram nascendo do processo. Ai, ai, ai. Aí você já causa ciúmes. Tá. Porque Não em mim, eu não tô nem aí receber Lula. Eu sou lobo solitário nesse negócio. Você já viu o Olavista ter grupo? A gente não tem, Não, a gente não. é só. nós tínhamos bons representantes. Os olavistas representavam... A gente tinha deputado de mandato. Então, mas vamos lá, mas o A que é um Daiane. grupo? Tem A que falar gente da tinha... Daiane. Não, a gente tinha Capitão Alves. Não, mas isso aí é um deputado. Isso aí é um deputado, isso não é um grupo. Grupo é grupo. Grupo, Não, fazer não, agonia.
Grupo não é só... Existiam nomes, é porque você Mas citou esse grupo, assim, mas já Vamos existia. lá. Esse, Não, então, teve um Eu grupo, falo isso com uma teve um tranquilidade, grupo que porque elegeu. esse problema nós vivemos na eleição. Pronto. Essa realidade foi posta e todos assumiram. Nós não estamos organizados. Tanto é que essa é a principal de discurso do João hoje, correto? Nós vamos organizar a partida. Vamos para Discurso de 2018. João Roma agora, né? Vamos para 2018 e vamos lá. Bolsonaro foi eleito, a Bahia conseguiu uma votação mesmo que mínima para ele naquele momento, elegeu Daiane Pimentel, Capitão Alden e Thalita. Foi a mais Tá. votada da... Quando você fala assim, não tem grupo, você diz que Porque essas pessoas esses não se três juntaram. pessoas. Exatamente. E grupo não é só fazer isso que a gente está fazendo aqui. Uhum. Grupo é se juntar, é traçar meta, é traçar plano, traçar estratégia e traçar objetivo. Nós somos 3 deputados estaduais. Você participou dessa Não, eleição zero. ultimamente? Zero. Tentei ajudar Thalita 1 ano, passou 1 ano sem Ilhéus. Eu peguei e saí. Você faz política assim. Você tem um mandato, você não vai expandir sua base, tá fadado ao fracasso. Não apoiar, não eleger um vereador, não ajudar ninguém. Depois de eleita, você procurou Thalita para conversar? Não, eu conheci Thalita, um assessor dela me procurou em Ilhéus. A história com Thalita é essa. Quando eu comecei a surgir como liderança no município, Sim, sim. é natural que a gente procure. Sim. Só que quando eu comecei a caminhar com ele, 1 ano praticamente, o deputado Um não tá assessor lá, dela de lá ou daqui? sei lá. De lá. Mas o deputado tem que ir. Sim. com Ele tem que ir certeza. lá conhecer, fazer reunião, ver o problema. Sim, sim. Não é de rede social. Por isso que a gente brincava com ela assim. E eu posso falar testemunhar de mim. Então, a partir daquele momento que eu entendi o que era política, eu falei, isso aqui é um projeto Ela que não eu queria sair do ar-condicionado? não sei onde ela ficava. Sei que lá em Ilhéus ela não foi. Foram muitas poucas vezes. E uma falha muito ruim. Na época que chegou a eleição de prefeito, que eu não pude ser candidato, o que a gente tem que fazer? Sentar então com quem é o grupo, quem que a gente vai apoiar? Vamos decidir junto. Então, assim, nesse momento de 2018, fora a Thalita, ninguém da direita que tinha algum cargo eletivo lhe procurou. Não. Nenhum presidente de partido lhe procurou. Nenhum Presidente de movimento. partido procuraram bastante. Passei pelo PRTB, PTB. passei pelo DC. Eu fui conversar Foi com o porque PTB. você procurou ou você foi Não, procurado? até hoje sou muito procurado. Hoje, se eu quiser sair do PL, Nenhum movimento de direita lhe procurou. Procurado na polícia, não pela Nenhum na movimento de política, direita não lhe na- procurou. Eu estou tentando entender esse movimento, né? Porque como você falou... Você quer que diga que não Nessa- existe um movimento, é isso? Não estou dizendo, eu só estou perguntando. E ele vai me responder. Eu posso dizer, não existe. Não, mas o entrevistado não é você. Mas eu posso dizer isso a O você. entrevistado é Porque ele tá Existe- querendo que você diga o óbvio. Não, eu não quero dizer o óbvio. Eu tô não, fazendo, vamos lá, eu vamos tô lá. fazendo- Essa é a crítica do grupo. Entendeu? Sim. Movimentos existem, movimentos muito bons. Grupos muito bons, como ela mencionou alguns aqui. Agora, para quê? O objetivo Aí, desses aí grupos... nessa eleição de 2020 você não teve nem intervenção federal de Bolsonaro para dizer estou aqui para você. apoiar, nem no estado algum grupo, algum Só teve uma deputado, pessoa. ninguém de Uma direita falha muito procurando. grande do meu presidente, que eu digo aqui, reconheço, foi na eleição de prefeito, ele não ter feito ali quem que a gente vai apoiar. É aí, a organização. Isso aí. Nossos prefeitos, nossos vereadores. Não tem como ficar de pé sem base. Foi o trauma. Na verdade, a minha Eu concordo com o percepção, trauma, mas se você vai ficar na política, você tem que entender que a pirâmide é essa. a minha percepção, Aí ele só de apoiou direita- quem? Aleluia, na live. Apoiou os amigos dos amigos. Não pode ser Que é assim. amigo do filho dele. Não pode ser assim. A A política... Aleluia tá triste, inclusive. Eu vou levar a Aleluia pra conversar com você. Não, pode vir aqui conversar com a gente com muita Ele tá tranquilidade. triste. Tá convidado, inclusive. Aleluia. É um menino bom, pô. Eu acho que é decepção. Ele é muito. Na verdade, a política A decepciona. gente vai conversar sobre o processo a política eleitoral. decepciona, a gente vai falar sobre o processo eleitoral também. E você vai E entender. decepcionou a Aleluia também, porque Sim. ele é cruel. Ó, eu costumo chamar o processo eleitoral para os meus assessorados de máquina de moer carne humana. Tá? O processo, você passou por um processo eleitoral em 45 dias. É máquina de moer carne humana. Você sai de lá triturado. Tá? Compreenda isso. Se você não entrar na máquina de triturar carne humana, você não fez processo eleitoral. É. E você não Tá? Se você não entendeu. sair com A palavra cicatriz, certa você- é Exato, ninguém sai ileso. Se você saiu do mesmo tamanho que você entrou, você não fez processo eleitoral. olha, a frase é trauma. O que descreve o processo eleitoral é traumatizante. Isso aí. O processo você fala assim, pô, não é Quem possível que tem, é tão quem ruim. tem É juízo muito- não vai uma mas vez. a direita teve mais problema interno do que com. Isso totalmente. Todo mundo tem. Totalmente. Direita, esquerda, todo mundo tem. Não, você não acha que. Você que estava te fazendo a articulação. Você não acha que o político
você que estava, né, mais ativo do que eu, muito mais. O político, a gente teve problema mais interno para Teve resolver muito. com nomes do Sabe por que que teve? até com brigas e militância de Sabe esquerda. por que teve? Porque o grupo não estava organizado. Tinha Aí- um grupo organizado. Quem é o líder? Aí Ponto. vamos. Quais aí são as vamos- regiões? Ponto. Quais são as vamos lideranças das pra essa regiões? Ponto. organização. Eu era daqui, aí fulano ia buscar voto lá não sei aonde, aí chegava lá, em vez de falar mal da esquerda, falava mal do candidato da direita. É isso aí. Lá porque ele queria os votos de direita lá. Vamos. Entendeu? Então, assim, se Ou tivesse seja, o organizado. processo já morria dentro mesmo. Exato, é isso que eu tô falando. Foi muito pra dentro disso. muita troia do nosso próprio pessoal. Isso você tem que reconhecer. E A é gente necessário percebeu reconhecer isso, pra poder Thiago. mudar. A gente percebeu isso quando começou a coletar assinaturas para a moção do partido. Da aliança, né? É. Ah, sofri isso lá. Preste bem atenção no que aconteceu comigo. Quem me ligou? Roberto Arléu, que é um fazendeiro da região. Thiago, quem vai te ligar aí agora qual é o nome dele? Luiz Felipe do... Levi Fidel. Não, do Aliança. Depois Luiz do Bolsonaro era ele. Felipe, Orlean Bragança. Não, esse é o príncipe. deputado. Não, esse é o príncipe. O cara que era o dono do Aliança. Sim. Corei, tem uma entrevista minha com ele. Flávio Bolsonaro. Ele me ligou. Era ele, mas tudo bem. Vamos lá. Não, tinha um cara. O cara Esse cara tem um responsável, castelo na responsável. Inglaterra. Esse cara é bilionário. Esse cara tá formando aliança. Cara que não queria dinheiro de nada. Eu não tenho um contrato com prefeitura, com nada público no Brasil. Eu só quero ajudar o Brasil. Aí o cara tava bancando a aliança. Ele me ligou. O cara tem um castelo na Inglaterra. O cara imagina, o cara com um castelo, o governo federal na mão. E a direita não conseguiu fazer um mísero partido. Aí escuta aqui. Porque- Escuta. porque- A o direita tem uma. TSE A direita. Não, Não, TSE não não. foi A TSE direita não. tem uma inabilidade Tem que para reconhecer fazer pra te política poder. partidária que, pelo amor de Deus, tem que ter um estudo. Se a gente não reconhecer Tem que ter um estudo. as nossas né? fragilidades, os erros, a gente não vai avançar. Não adianta. Escuta. Mas Esse cara me isso é ligou. assim, mas isso é reflexo da própria direita. É procurar desculpas. Né? Não, isso é E ser não humano. vestir a Isso é ser humano. Isso é ser humano. Mas vocês têm que entender que o fenômeno da esquerda está consolidado há mais de 100 anos. Tem, e a toda direita é um essa história. fenômeno Por político exemplo, que está sendo opresso. Aí deixa eu contar o que aconteceu. Principalmente na nossa realidade. Eu recebi desse Se cara. qualquer cidadão de direita fosse ler o estatuto partidário, ia pro PTB, porque o PTB foi um partido que se organizou Que moldou para isso. moldar, de fato, o partido para a Isso é direita. verdade. O PL, por exemplo, não está moldado desse jeito. Não O tá. PL está acomodando a direita. Tá se organizando agora. Mas Nossa, aí é Alexandre de Moraes assustou O todo mundo. dono, Ninguém do quis ir pro partido, o PTB. dono do partido me ligou, conversou comigo uma hora e meia. Tanto é que marcando depois a entrevista, mas ele me mandou, pela secretária, uma procuração do Aliança pelo Brasil, conhecido firma. Pra você recolher a assinatura. Fui lá e eu divulguei. Aí uma outra liderança de Deus, também de direita. Eu botei uma tenda na frente do cartório, o pessoal já ir lá, assinar, reconhecer firme e pau. E enviar. O cara foi e botou uma outra tenda, na outra assim, dizendo que o dele que era oficial. Eu poderia, naquele momento, humilhar ele ali. Não, a coração é minha. Não falei nada. Meu irmão quer fazer lá, faz. Ela quer fazer aqui, faz aqui. Eu tenho o que você fazer. Somar. É, somar. Só que o cara chegava na tenda dele. Direita. Não pode. E Não tinha pode. um ônibus rodando na Eu, Bahia. diante de Deus, eu saí da minha tenda, eu fui lá na tenda dele, sentei do lado dele. Irmão, se você quiser pegar aqui sua matéria e ficar lá com a gente, você pode ficar, tá? Fica à vontade. Não, vou ficar aqui mesmo. Quer que eu venha pra cá ficar contigo aqui? Não, fica do seu lado lá. Muita vaidade. Só que isso não é jeito da esquerda, isso é ser humano. É uma merda, né? E o ser humano, para ele entrar para uma religião, ele vai saber que ele vai precisar se desvencilhar de muitas coisas dele para participar daquela religião. Para ele entrar para um grupo político, qual é o objetivo do grupo político? É esse. Então eu vou ter que tirar as minhas maneiras para me adequar. Isso faz parte do processo. A direita, e eu percebi muito isso, existe uma direita do passado, que tinha lá que teve o governo militar, que eles chamavam PSDB, eu nem sabia disso, chamavam PSDB, MDB de direita, Era. que não tem nada a ver com a gente hoje, Que Só nunca que- foi direita. que nunca foi direita. Aí existe esse conflito de que quando muitas das vezes que a esquerda fala de direita, fala com trauma da direita do passado, que hoje está no grupo de vocês, está no grupo deles. É, Quem é o vice do Lula? Entendeu? Ok. A nova direita está nascendo agora, nem sabe direito o que é, sabe o que é. Os princípios que ele representa. Agora não sabe ainda como que faz. Por quê? Não sabe fazer política. O Pode falar, Maria, a gente não sabe fazer política. Não, mas isso é normal. Eu Ó. acho que é aquela questão. Não é? Eu acho É o que o Thiago falou com maestria. Tipo assim,
é uma história que está se construindo, é uma história recente. A régua da esquerda à direita, ela parava no centro. A Sim. direita era centro. E foi esticada uma régua, né, para a direita. Ela diz assim, ó, isso aqui é direito. Agora, você está esticando um espaço novo, é um diálogo novo. É uma forma que, de fato, agonia. Ou uma extrema esquerda também no Brasil é também uma coisa muito Isso simples. aí, Não, isso aí pega já é pra acabar é grande. Então, Ah, assim, posso falar com é você? dureza. Então, assim, Quando eu comecei pau no governador, foi gente do PT que me ligou pra falar, ó, seu telefone tá bloqueado. Ah, estão te seguindo. Foi gente do PT, porque o Rui rachou o PT na Bahia. Foi. Então isso é do ser humano. mas Rui rachou o PT no estado? E tá rachando o Nacional também agora. Ele É. Wagner. Tá sabendo? Vovô tá Por quê? bravo. Ah, Por quê? você não sabe, vovô tá bravo. Você não viu a opinião do nosso senador sobre a indicação da primeira-dama da PCM? Ó, Mas, vem cá. Thiago, Mas vambora. vamos lá. Qual o problema De quê? de eleger a esposa? Não, se ela foi eleita... olha, ele tá com um sorriso Se ela no rosto for- de vamos lá, sarcasmo. se ela Porque ele sabe qual é o problema disso. Qual é a moral? Qual é a moral? Vamos falar E é imoral. Vamos falar de Além moralidade. disso, eu posso falar agora, porque já saiu Ilegalidade. matérias dizendo que ela tem ligações diretas com a questão das implicações lá dos respiradores e ela tem citações também nas ela foi delações. citada em operações. Foi citada. Ou seja, ela foi uma grande pessoa que articulou dentro do governo. Ou seja, ela comprou os respiradores lá com a galera da maconha? Porque ela não sabe Aí inglês não sei. Quer entrar, quer entrar nesse... Meu Deus. e não sabe o que estava acontecendo. Jurídico, porque aqui, ó. Aqui, ó. Ó, As- volta ali, ó. As opiniões pertencem. Mas ela tá. Isso é você que tá divulgando, meu amor. Ó, ela não fez acusação nenhuma. Porque ela Eu só fato. vou. A Exatamente. ex-primeira-dama foi citada. Foi Nas citada. 3 Isso é delações fato. seguidas. E existe... E aqui... Mas vamos lá. Mas ela não Vamos quis. lá. Vamos lá, vamos lá. A gente já sai do Quais princípio da moral. quais são os quesitos para ser eleita ao Tribunal de Contas? É o primeiro. Moral e É liberdade. ter o conhecimento notável. Técnico do direito. específico. Não tem. Não tem. Enfermeira. Ah, enfermeira, mas estudou. Calma. É enfermeira, mas estudou contabilidade. Não estudou. É enfermeira, mas fez não sei o quê. Não fez. Ela é enfermeira. Não, você tá me Não, explicando, mas eu não, sou contra a indicação dela. Não, eu não sei nem qual é a sua opinião sobre isso. Eu estou dizendo aqui como é que é o processo. Aí vamos lá. Além disso, ter um passado ilibado, como ela falou aí, que raramente você vai ver um ministro do STF desse jeito. Mas também é quesito. Então, a minha visão, ela disse assim, começou a chorar lá porque ela era desqualificada por ser esposa do governador. Não, eu não estou desqualificando porque ela é esposa. Se ela fosse uma puta de uma contadora, se ela fosse uma puta de um advogado, um cara que tá Mas ali ela- para aquilo... Mas compreenda, a Thiago. mulher Vamos lá. Aí a gente só ia questionar o quesito moral e não o quesito Não querendo técnico. defender, mas defendendo. Mas ela tem os dois. Aí eu vou chegar no moral. Ela lá dentro do cargo de conselheira, ela é cercada de assessores que têm total conhecimento, tanto contábil quanto jurídico. Se preocupe não, você E precisa fazer uma cirurgia, e quem- aí o médico não tá, ele manda um estagiário e ele tem vários Estagiário não, o próprio médico tem pessoas É aí que é. mas as É, pessoas não é médico. sozinho, né? As pessoas não é médico, maneira. O Paulo, ontem eu estava vendo uma opinião Aqui, ó. do professor Luiz Felipe Pondé falando da situação. Pondé, Eu quando ele quer, ele Eu bota acho cada que foi polêmica uma razoável. coisa- uma das mais coerentes Pode tirar do toque. de todo esse processo do Tribunal de Contas. Se fosse há 20 anos atrás, o velho senador ACM indicando o Dona Arlete Magalhães, o que é que o PT faria neste momento? Né? O PT com o Jacques Wagner tenta romper esse processo do patriarcado como é que se fala? Da família Sim, está assumindo, né? nepotismo. Do nepotismo. Então vamos falar um pouco. Tenta romper disso, né? Tenta romper isso todo esse processo. Mas durante todo esse processo a gente sabe que dentro do PT houveram outras indicações políticas que possibilitaram o nepotismo dentro. Aí eu te pergunto, não tem instituições. ninguém no grupo político dele, na Assembleia, que tem condição de ser um bom... Não tem. Será que não tem um contador? Então vamos compreender o seguinte. Ô, Lula, tá indicando quem pro STF? vamos Vai lá. indicar quem? O advogado Advogado dele, dele. é um advogado. Vamos falar sobre democracia. Vamos falar sobre democracia. Ela será votada, ou foi votada, por mais de 30 deputados. Isso. Esses Vai ganhar de 30, lavada. esses 30 Vai. deputados foram votados pelo povo.
estão eleitos lá para Pare com isso. Não é pare com isso. Para com isso, Bandeira. Bandeirone. Enquanto as pessoas não souberem escolher os seus deputados, porque a decisão não é do povo, a decisão é do deputado. Você O viu, deputado Diário, que você não- viu, Beleza, aí você viu, isso é válido. olha aqui, ó. Você viu o Mais Diário 50%. Oficial de ontem? Não. Veja. Para ver se os deputados escolhem. Qual é a forma que os deputados escolhem para votar. Como foi? Tiago, Os carros. Tem letra, é tanta nomeação que tem letra melhor que a Bíblia. Aí o Mas deixa eu problema, dizer, o Tiago. problema, Tô ligado. o problema não é ela ser mulher. Pronto, O problema mas é que você- se começa na mas interferência, pronto. que aí que Mas é o aí- problema. mas aí eu vou Se ela ler. senta Aí eu lá, vou ler. se ela senta Você lá, passou fala. pelo processo eleitoral. mas o governo Quantas pessoas não foram lhe pedir, lhe garantir o voto se você conseguisse um emprego, se você conseguisse um favor? Quantas pessoas não lhe procuraram através de um benefício pessoal? Então, assim, às vezes, o deputado que está lá é reflexo do que foi a campanha dele. Com certeza isso existe, com certeza. Então, a gente está falando de uma eleição que eu não posso provar que teve compra de voto, Sim. mas teve muita gente que disse Mas que é uma vendeu prática voto. real, é uma prática real. Teve muita gente que bateu no peito e disse que vendeu. E Por esse 100, tipo por 200, por 300. coisa, Mas- a gente está vivendo um momento de mudança de governo Chega a ficar e que é triste. natural haver Chega a ficar triste. nomeações Essa mulher vai de passar de diário qualquer oficial. jeito. A maioria E da casa. agora que está tendo o processo de terceiro, quarto escalão que está sendo nomeado para poder estar assumindo a nova estrutura de governo. Porque houve uma mudança de governo. Independente de não ter mudado o partido, mas houve uma mudança. Houve um retrocesso de governo. Mas vamos deixar de falar dos outros, eu quero saber de você. Como é que Pois foi a é, sua conte. campanha? Eu quero saber como é que foi. Como é que Primeiro, ele não terminou de contar a campanha de prefeito. Não, foi isso. Eu tiraram da o partido campanha. dele. Eu tentei continuar Você caminhando não no saiu a caminho. vereador nem nada. Não saía nada por quê? O partido que eu. Boa pergunta. O partido que eu tava, ele foi para a coligação onde estava o PT. O PP, ele foi pro PP. PP botou o PT de vice. Se eu fosse sair vereador na coligação dessa, irmão, eu tava eleito. Não sei se estaria eleito porque ia perder meus votos. Sim. Ia manchar meu nome. Sim. Pô, como assim bateu esse negócio o tempo inteiro? Não tem como estar na base dos caras. Então os caras fizeram de um jeito para me amarrar. E como tinha passado o prazo de trocar de partido, Já era. tudo ou nada. Eu sou um cara bem posicionado, eu falei, então tô fora. Mas você tá maluco, rapaz. Tinha gente que trabalhou comigo que ficou chateada, porque queria emprego. Não, você tá deixando você tá pensando só em você. Eu Porque falei, não, existe é uma isso. militância por detrás, né? As Exato. pessoas que Mas acreditam aqui, no quem trabalho. estava trabalhando comigo não ia se importar de eu ter ido, porque sabia que eu ia ser eleito, sabe? E é uma maturidade que eu não tinha na época. Sabia Você que eu ia hoje ser em dia eleito iria? e com. Não, com o PT eu não vou. De jeito nenhum. Mas. A maturidade de enxergar o cenário político. Isso, você tá falando. entendeu? E eles enxergavam, eles como tinham um costume. Paulo trabalha com eleição há quanto tempo, Paulo? Você sabe. A vida toda. Paulo na escola. Paulo na escola tava dando instrução pro Você colega. sabe que o cara Paulo não era nascido. O cara tem uma posição aqui, sabendo que ele vai se queimar, mas ele vai ser eleito. Depois de eleito, ele consegue reverter. Não é? Então tem muita gente que faz isso. Não, eu vou ser eleito, eu vou tomar um pau, mas vou ser eleito. O importante é você ter mandato. Depois Você eu tá com a reverto. caneta na mão. Exatamente. Que o mandato vai ser seu. Eu não sabia disso. Hoje, se eu soubesse, também não iria, que é PT. Mas eu, pelo menos, tá um pouco mais consciente. Ou sabe? achar outro partido. Só que naquela época, quem veio me abraçar para trabalhar, pessoas que trabalhavam com campanha política, não, o que importa é o seu mandato. Irmão. Você vai entregar um gabinete de vereador. Pô. Aí ficaram chateados comigo. Por quê? Porque eles estavam contando Sim. 4 anos de emprego. Merecidamente, ralaram, a gente ralou. Mas só que não tinha como eu sair, Não não. conseguiu segurar esse grupo? Boa parte deles sim. Que bom. Boa parte deles sim. O pessoal que se chateou, a gente hoje não caminha politicamente, porque são pessoas boas, mas boas de estar em outros grupos, mas a amizade continuou, porque entenderam aquilo ali. Hoje já é o contrário. Realmente, se você tivesse no PT, hoje você não ia fazer onde você está. Sim. Eu posso dizer que desde quando eu nasci, na política, eu mantive a posição lá do tempo inteiro. Isso é bom. Coerência. Coerência, que é o que muitos falham nesse decorrer. Uhum. Então, eu saí de 2018 com esse aprendizado, que para mim foi melhor do que ter ganho uma eleição. 2020, isso, 2020. Tomei essa porrada, mas aprendi muito. Uma campanha no meio da pandemia, né? Foi horrível. Acabou, que pandemia? Durante a campanha Você não viu? tinha. Pessoal na rua, abraçado, sem máscara, pulando. A pandemia deu pausa. Não, eu fiz campanha lá no Sul Ah. e assustou um pouco, porque
parecia que não existia Com todo a respeito, né? pandemia. Com todo respeito. Quem estava no comando do Brasil? Aqui em Lauro de Freitas, em Salvador, em alguns lugares, você via que você ia para lugares, as pessoas, mesmo fazendo campanha, tinha esse uso de máscara. Muito pouco. Mas Muito pouco. no Uma coisa que interior, bateram muito no interior, governador. No sul mesmo, eu chegava lá, não existia Covid. Não. E lá só Ah, Mas de é isso, aí férias, tranquilo. Aí acabou a seleção 2020, aí, de fato, foi formado um grupo que acompanhou o presidente Bolsonaro no PL e você fez parte dele. Aí, Foi convidado? esses vídeos começaram a... Chegar em Brasília. Na verdade, essa pessoa que trabalha comigo, o vídeo ele falou assim, agora nós temos que ser uma campanha para deputado estadual, né? Para ser federal, essa estadual. A gente precisa agora mudar a pauta. Nós vamos pegar município e estado. Foi quando eu sou por vídeo de Camacan, foi o primeiro vídeo. Foi vídeo rodado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Tem vídeo Não, eu meu tô aí. falando Brasília porque tem uma janela que chega até Bolsonaro. Tem. Aí começou a rodar esse vídeo aí, começaram. Até o momento que os caras não se incomodavam, não tinha polarização. Quando eles começaram a me responder, a Secretaria de Saúde do Estado responder nota oficial de vídeo meu, de Camacan, a Secretaria tem que responder. Não importa, mandando 4 milhões para um lugar que não tem nada. Deve responder. Não me desmentiu, mas falou que não era daquele jeito. Não me desmentiu a nota, eu tenho guardado até hoje. Mas falou que não era. É o que você estava falando disso aqui agora. Deu uma. Chacoalhada. Não, ela usou um termo aqui antes, estava em off. Para na mídia distorce. Deu uma distorcida na nota. Para não concordar, mas tinha que dar a resposta. Então, isso aí foi fazendo a coisa crescer. Recebi uma ligação de noite do comandante Rangel. Vixe. Aí, Que tinha sido candidato a senador. a senador. Comandante Rangel, ele me apresentou a doutora Raíssa. Vixe. Doutora Raíssa. Que é, O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quanto bicho aí? Quem faz a eleição sou eu, ela fica traumatizada? Aí- Começou com um nome aí que eu ninguém. Meu Deus do céu. Não, eu tenho que contar o que aconteceu. Sim, A realidade foi essa. Seu trauma vivido. Aí eu me aproximei de Raíssa, no momento que ela estava turbulenta ali, conheci Diego, que era advogado que tinha se oferecido para poder ajudar ela naquele primeiro processo. Aí, Foi o tá com tudo ela hoje. Aí, Era ali que ia atrapalhar. mas aqui, Eu tô trabalhando, eu só tô indo. Seu trauma foi mais pesado que o meu. Não, olha, dessa parte aí eu não tenho trauma nenhum. Até aí, foi pra mim assim, cara, eu não era ninguém, não era nada. Aí você, na Isso aí verdade, me impulsionou, me alavancou. vinha para uma campanha de deputado estadual. Aí você conheceu o comandante Federal. Rangel, Aí, Estadual. era estadual. Porque eu queria polarizar com a mulher do prefeito. Mas o prefeito foi eleito, mas não foi eleito com 60 mil votos. Sim. Eu queria sair lá. Quando eu conheci ele, já tinha Diego, que era candidato a estadual. E o partido precisava de candidatos a federal. Eu falei, eu tô aqui para colaborar, tô aqui para crescer meu nome. Ponto. E foi muito bom. Quem encabeçou a campanha na Bahia foi esse pessoal. Foi Rangel, foi Raíssa, foi Diego, foi essa galera que está aí hoje. O Diego está eleito, o Leandro está eleito, a Raíssa teve 1 milhão de votos. A Raíssa também tem muito pouco tempo na Bahia, assim como eu. Então foi uma direita que ela aconteceu. E aí que está o lance que a gente não sabia, eu pelo menos, a falta do grupo, a falta de direcionamento, de organização. João virou ministro, eu acho que 6 ou 1 ano antes de ser candidato ao governo. Uma coisa muito próxima. Sim. E eu acho que antes de ser ministro ele estava na oposição, se eu não me engano. Salvo engano. Voltou contra projetos de Bolsonaro no Brasil. Então foi uma coisa que foi acontecendo e a gente foi se encontrando nessa estrada para a eleição, cada um dando o seu melhor, cada um tentando salvar a Bahia. A Bahia não tinha recurso, a Bahia não tinha grupo, a Bahia não tinha organização. Mesmo tendo a estrela, tinha a parte de Daiane. A direita, quando ela teve problema com Daiane, ela gastou todos os seus esforços para minar a Daiane em vez de se organizar para levantar outro. Exato. Toda a militância direita a graça era bater em Daiane. E conseguiu, né? Porque assim, ó, a graça Merecidamente, né? graça era bater em Daiane, porque assim, eu tenho que mostrar para esse eleitorado perdido que eu que sou a direita não é Daiane. Era por ego.
Não era porque queria ser combativo com a política da Daiane. Teve muita gente indo pro aeroporto brigar com Daiane, fazendo cartinha ameaça a Daiane, fazendo aquele show pirotécnico. Ela já tava morta. Que pra mim não valia de O nada. posicionamento dela Mas eu matou acho, ela. sabe o que eu sinto da direita neste momento aí? É de mostrar, vamos supor, vou mostrar ao chefe que eu sou mais direita do que ele. É isso mesmo. A sensação Tem é essa essa. vibe. Não mostrar o chefe, não. Mostrar o eleitorado e seguia por Ao isso. chefe, porque a intenção é chegar lá em Brasília, Sim. ficar bem com o Pérez. Mas antes de chegar lá em Brasília, precisa movimentar a base se aqui. identificar, né? Isso mostrou muito no 8 de janeiro, né? Que você tem um cantor aqui baiano que convocou até CAC para poder estar indo lá em Brasília, sabe? Então, assim, eu sinto que essa direita quer chamar atenção, não de construção, como você falou, né? Não há um processo construtivo de uma direita. Quando Mas você não tem organização, É, isso que eu ia falar agora. Tem, só não tá organizado. é isso aí. Quando você não tem organização, No finalzinho aqui, tinha gente brigando com o Carlos Zambelli. Tinha gente brigando com os caras que estavam na cabeça tomando porrada os 4 anos. Tinha gente batendo neles porque eles começaram a falar assim, gente, pisa no freio. Não, calma aí, agora perdemos, vamos devagar. O nego não queria mais ir devagar, tava esperando um doido aparecer pra falar, vamos! Na hora que apareceu o doido, ele falou, vamos. não foi. Foi. Entendeu? Por quê? Porque não estava organizado. Mas Tia não Zamba, estava ou continua Não a ser está. organizado? mas Tia Zamba Olha, não tinha nada eu que ficar vi- correndo atrás de gente com arma. Aquilo ali, ela mereceu tomar uns Olha, esporros, meu. Eu, com certeza Era uma ali, maluquice. com certeza que ali foi um tiro fora. Mas eu me estressei nessa campanha. Nem polícia de uma correte. Pelo amor forma... de Deus. Não. Que é aquilo Me ali? conte Então, como é que foi essa vamos lá. campanha. Que eu acho que é Eu me importante, eu estressei tenho que nessa tá correndo. campanha de uma forma que eu me desconheci. E é muito raro que eu sair da minha... Você imagina a Zambelli que tá há 4 anos com a arma na cabeça. Ali ela perdeu as estribeiras. Errou, mas por quê? Por que Bolsonaro às vezes explodia? Que era 24 horas. É uma Era. pressão. Mas Bolsonaro eu Desumana. entendo. E Bolsonaro eu entendo tudo que Bolsonaro Mas, falou. olha- E, vai tomar no rabo todo mundo. Tudo que ele falou é totalmente compreensível, na realidade. Zambelli também. Mas Zambelli, Tia Zamba tava ali o tempo inteiro na guarda, pô. Não, Só ela tava- lucrando ela- na imagem. Aí, na hora que chega um cara, depois de 3 anos de governo, no mínimo ela tem que tomar uma tendência Ela na vida. errou. Ela Eu errou. conheço, acho- inclusive. Vou trocar ideia, né? Mas assim, tinha que tomar a tendência. Ela errou. Eu acho que hoje Qual ela era, sabe disso. qual era do assessor? Sobe a Mas- câmera e filma. Porque o cara veio, cuspiu, xingou, fez pra tudo pra ela sair do Você sério. entrou num ponto Aí o que, é que agora- ela faz? Saca a arma e vai Você correndo entrou atrás. É num polícia, ponto pô. agora que é muito importante. Qual é? Assessoria. Eu mandar ele tá dentro do carro. Não deu pra dentro do carro que tá armado aqui. É, acabou. Não, foi pra debater. Enfim, eleição é um Aí, furacão de E coisa. como é que foi É, a sua? e já tinha O que 4 foi- anos o que foi que Você viu a tirou- cena? O que foi que te tirou do sério? Não, e ele vai pra mim e faz o quê? Bora- Ai, eu sou Bora pai voltar, solo. bora voltar pro nosso pobre entrevistado. Bora voltar pro nosso entrevistado, porque Bora, o bora, corre. bora, professor. Eu queria saber o que foi que te tirou. Essas picuinhas, ela caiu na... O que Exatamente. foi que te tirou do sério? Da sua Mas campanha. o processo eleitoral ele já é traumatizante por si só. Né? Você entra para concorrer, para competir. Começamos o processo eleitoral. Quem vai ser o candidato? Meu primeiro nome que eu ouvi foi Raíssa. Raíssa foi a primeira candidata a governo. Olha lá, vamos ver. Foi, antes de ser senadora, foi a governo. E estão ali, os primeiros cards de Raíssa eu ajudei a fazer e tal, e pá. Veio uma articulação que a gente sabe que executivo é governo da por cima, não é da sua vontade. É uma coisa que é articulada. Envolve interesse do Congresso, principalmente, do Planalto, principalmente. E eu comentava isso com ela, ó, tem que. Pode botar o nome, é bom que bote, é bom que a gente tenha um nome, mas só tem que buscar articulação, porque senão não vai. Aonde? Brasília. Falar com a galera lá do lado. Brasília, e ela tinha uma entrada com o presidente, só que a Raíssa é uma pessoa assim, ela não gosta de ficar pedindo, não gosta de incomodar, ela não usa da articulação, ela não usa de influência assim pra coisa pra ela, sabe? Ajudou muita gente. Mas pra ela mesmo, pouco via pedir. Então ela sabia do poder de política que ela tava ganhando, mas eu falava pra ela, não usa ninguém não, vai você direto ao cara. Ele te vê, ele abre os braços, sorri, você é uma pessoa querida. Então vá direto, peça direto, explique, se coloca à disposição. Eu falei pra ela, ó, use a palavra, estou à disposição. E vai trabalhar, fazer seu nome. Só que em certo momento apareceu o nome de João. Quando apareceu o nome de João, foi outro racha. Aí se entendeu, o pessoal entendeu. Mas tinha uma militância da direita. Aí você entendeu no primeiro momento? Entendeu? Né? Então tá bom. Só que depois, que quando o presidente fala, irmão, acabou. Você pode ir para bater frente do presidente? Não foi. A articulação do partido, o nome é esse, acabou. Vamos seguir. Quando botou o nome de João, qual foi a briga?
Não, que João estava batendo em Bolsonaro há 6 meses atrás, que João é de ACM Neto, é teoria da conspiração. Isso é armado, é ACM Neto plantando os João. Você não conseguia raciocinar. Pô, peraí, gente. Não tinha como a semente plantar uma. Não tinha. Isso aí é fato. A política tem de tudo. É. Mas a gente via que ali, a gente que estava dentro conversando dia a dia no partido, então, sabia que estava realmente acontecendo. Eles estão brigados até hoje. Então, criou-se um mal-estar, uma coisa que dificultava você pensar, dificultava você articular, você queria dar um passo, queria fazer um evento, e tinha gente brigando. Chegamos a uma vez a fazer um evento com o Zambelli aqui lá em Porto Seguro, e Zambelli explicando que não podia ser Raíssa porque tem uma articulação, tem que compor, que era melhor para a Bahia que Raíssa saísse senadora ou deputada federal. Aí vai a Zambelli. Levanta um cara. Agora vem cá. Não, escuta, calma aí. Peraí, deixa eu Calma aí, contar a deixa eu história, meu povo. O cara levanta no meio da plateia. Ele ia falar, pode falar. O deputado Carlos Zambelli, a senhora não é daqui, quem sabe que é bom para os baianos somos nós. Foi isso mesmo. Desse jeito. Pô, mulher veio lá de São Paulo para ajudar a gente aqui. O nome é Carlos Zambelli, é de peso. É óbvio que quem sabe o que é melhor somos nós. A gente sabe quem está aqui dentro trabalhando, quem é quem. Você vê o nível da ignorância. Mas é a raiz do baiano ser assim, esse princípio. Acho que você já se adaptou para entender que é histórico isso. O baiano não se submete, Mas não. dentro da Ainda igreja, mais- você não faz o que você faz fora. Não, igreja é uma coisa. Mas é questão política, Mas coisa social, política também. baiana não Se a é gente assim. tem- se a gente tem uma liderança, se a gente tem uma organização que não tinha, tem que fazer quer fazer um questionamento desse? Beleza. Você faz, você chama para reunião, conversa. Pô, eu acho que essa pessoa ainda, publicamente, no meio de influenciando Essa outra falta de pessoa, organização, faz isso. essa falta de Esse organização não se dá mais existia pelos presente, pô. essa falta de organização se dá mais pelos liderados ou pelos líderes? João recebeu uma bomba na mão. João recebeu uma bomba na mão. Botaram ele para ser candidato a governo. Ele sabia que ele ia perder o mandato dele. Ele sacrificou o mandato Sim, dele. Ganha, gostando ou não dele, ele sacrificou o Por mandato isso dele. que ele se esforçou para eleger a esposa e o chefe. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E é justo. Que o quanto custa ter um mandato? Sim. O que o cara faz na vida para manter o mandato dele? Então, foi justo isso aí. Embora no processo isso pareça não pareça justo com Como assim, outros candidatos. justo ele privilegiar os deles no processo? Vamos lá, o que é o privilégio? Ou colocar, tipo, o chefe de gabinete, a esposa. Ele Como vai assim? colocar quem? A gente tava discutindo sobre o que aqui agora? Mas ele vai colocar quem? Não, pera aí, pô. A gente tava discutindo Por sobre que, o que quê? a Raimundo veio pro PL? Por que eu virei deputado federal e não estadual? A gente não tinha candidato. Não, pô. Então a gente tá falando de situação diferente. Então me explica. A gente tá falando o seguinte, a gente tá falando de um candidato ao governo que privilegiou a esposa e os agentes dele. Privilegiou de que forma? Durante a campanha não teve os privilégios? Afinal de contas, a quantidade de votos, a divisão foi das pro coisas voto. não foi feito? Vamos lá. Ela botou nome na disputa, ela É, foi e pro voto. como é que a gente tava conversando aqui sobre votos? Vou Como é falar, que vou- acontece? Mas eu Alguém tô falando estava- a mesma coisa, eu continuo defendendo a mesma coisa. Então, Eu vou te Ela falar. foi pro espaço democrático. eu vou te Quem falar- elegeu foi o eu povo, vou não te foi falar Roma, que não. O que a gente tem que. Na política, a política não é nossa vida pessoal. Se você tem uma coisa que você tem que dividir irmãmente entre todos que estão aqui, é uma coisa. Eleição é conquista de espaços. Ele conquistou Perfeito. o eleitorado dele, ele conquistou a posição de ministro, ele conquistou a estrutura, ele conquistou. E ele transferiu isso para ela. Entendeu? Ah, mas no processo eu acho, porra, eu tenho 5 anos na Bahia. Minha primeira eleição. Você acha que é justo ele pegar, tirar do que ele conquistou e dar para mim? Me deram. ele conquistou? Conquistou. Quem O colocou eleitorado ele, dele. colocou ele como deputado federal? Vamos lá. Vamos lá. Uma questão quem o quê? nasceu primeiro Vamos lá. foi a galinha. Não, meu senhor. Quem colocou a Eu não vejo Semineto? esse mérito. Eu não vejo esse Uma. mérito. Isso é natural, isso é natural. Você acha que a Semineto estava andando na rua? Você vai ser deputado? Não, de forma alguma. Ele conquistou quanto tempo ele trabalhou com a Semineto? 20 anos e não foi o suficiente para depois fazer um show daquele na TV. Inclusive, Luma, só, Então, pra isso fazer, aí- só pra você entender, ele era chefe de gabinete da Semineto. É, sim, senhor. E a Semineto escolheu o chefe de gabinete dele pra ser deputado federal. Sim. Mesma coisa. A aliança política. Mesma coisa de Vitor. É a mesma E eu situação. estou É o falando, eu jogo. tô falando de uma trajetória política sim. traçada por merecimento. Eu não vejo conquistou, eu vejo foi dado. Não foi dado. Não foi Quem não deu dado. pro Não outro? foi dado. Por que não deu a outro? Entendeu? E por que não deu a outro? Porque ele já está há Quem muito tá- tempo quem trabalhando Ah, como porque ele estagiário. merecia. Vamos Não lá, vejo- vamos lá. Como É, estagiário, Olha o que eu passei. Olha o que Que eu não passei. deu certo, inclusive. Ele Olha- acabou fazendo o que fez. Olha o que eu passei. Eu deixei a minha família 1 ano e meio para ficar andando pela Bahia.
vendi carro, gastei dinheiro que eu nem podia, passei muito tempo fora, tomei muito processo, caminhei, conheci gente, briguei com gente, arrumei inimigo. Tudo isso eu estou conquistando o futuro que eu espero alcançar. Isso sim, é mérito seu. É seu ele trabalho também passou correndo por isso. atrás. O lugar de poder, que é ser eleito, que é estar num partido, ninguém dá. Você tem que conquistar. Se eu não tivesse viralizado, se eu não tivesse alcançado notoriedade, que ainda é pouca, mas o suficiente para poder estar aqui com vocês, ninguém teria me dado, ninguém está me convidando para nada. Você fala que o partido ele não se organizou, né, durante todo esse processo, né? A direita não se organizou. O PL chegou a se organizar minimamente durante a campanha. Você teve algum suporte durante a campanha política, tanto na majoritária Olha, eu sou muito consciente e das lideranças? E quem você considera essas lideranças do partido hoje? O líder que está estabelecido. O João é o nosso líder hoje na Bahia. Pronto, João é o líder. João que está estabelecido na Bahia. Até o momento que o presidente trocar, porque assim, vamos lá, eu estou no exército, né? Aí tem meu general, tem minha companhia, que é a divisão dos quartéis, uma companhia, não gostei desse comandante. Não vou seguir ele não. Não existe isso. Isso aí não. É disciplina, tem que ter a disciplina. Entendeu? Então assim, isso faz parte da organização. Se eu começar a dizer que não, daqui a pouco vem outro, posso dizer que não também, então também não quero. Aí perde a organização, que é a organização. A gente recebeu aqui alguns deputados. Aí, rapidinho, deixa eu te cortar. Eu acho que o João foi posto nessa posição de chefe de partido, de candidato a governo, porque ele é um cara que ele tem uma habilidade de diálogo muito grande. Quando você chega num tamanho na política, você não pode ser um cara que não converse. Não, eu só falo, só converso com ninguém de direita. E tá vendo essas conversas dentro do partido? Que é o que o Maneiro falou. O cara que tá lá, ele foi eleito por uma parcela da população. Como que ele foi eleito? Se foi comprando voto? Não importa. Ele tá lá representando aquela região dele. Isso é uma coisa que a gente não pode atropelar. Eu não gosto. Eu particularmente, não gosto desse tipo de eleição. É injusto, é desleal, mas é o Brasil. A regra do jogo. É a regra do jogo. É a regra do O que eu tenho que fazer? Organizar o meu partido, o meu grupo, para que no futuro, daqui a 30, 40 anos, eu deixe o Brasil melhor, menos injusto para o meu filho e meu neto. Desculpe a pergunta indiscreta. Você recebeu o fundo eleitoral? Recebi. Quantidade boa para você rodar a Bahia e fazer isso? Não pagou nem minha gráfica. Tá bom. É só isso que eu quero. Mas foi aquilo. Só para entender, como é que está a sua organização para as próximas eleições em 2024? Tá, vamos acelerar porque o tempo urge aqui. Já estourou, nem pareceu, mas já estourou uma hora. Já estourou a hora, já. E aí vamos indo para os momentos finais. Tá. Mas eu queria que você me dissesse assim, o que você está fazendo? Você está falando que o partido não está organizado, mas como é que está você organizando o partido já está com você já está acelerando a conversa para você não passar o que você passou há 4 anos atrás, de perder o partido. Então, como é que está a conversa com Roma? Desde a campanha para deputado que eu venho pedindo o diretório do partido. Sim. Nós fizemos uma reunião, e isso não foi só eu, muita gente pediu. Nós fizemos, só que como o PL é um partido que já tinha um grupo, Isso. e acoplou outro grupo, que tinha, e a boa parte dos candidatos do PL, apareceu até candidato lulista fazendo campanha no PL. Por quê? Porque a gente precisava de candidato. É uma necessidade, como o sistema é assim. Uhum. Se você não alcançar um coeficiente eleitoral, você não elege ninguém. Então nós tivemos que ter a maturidade ali de entender isso. Eu vinha pedindo o partido, fizemos uma reunião, olha, para não ter briga, porque tinha jogo aqui de mandato, tinha gente chegando, tinha aula, não vamos mexer em diretório nessa eleição. Porque para mim, eu entendi a justificativa, ia dar briga mesmo, mas a gente não pode negar que isso atrapalhou muito. No meu município, o meu presidente cagava e andava e ainda jogava contra. Isso dificulta na eleição. Mas foi uma coisa que foi acordada e vamos seguir o caminho. Bom, decidiu-se agora que vai se organizar. Qual é o regulamento do partido? Não é, João? Deputado federal de mandato vai expor as suas preferências. Deputados estaduais vão expor as suas preferências. Quais são os municípios em comum? Dá um exemplo. O Aldo trabalhando com o Diego, quais são os municípios que vocês podem casar, as lideranças que trabalharam juntos? Sim. Tal. Tiago lá em Ilhéus. Eu fui mais votado do PL em Ilhéus, mais votado do que natural, né? Mais votado do que tal. Aldo tem alguma objeção? Não. Tiago. Aldo, tem uma pessoa lá? Tenho. Tem um presidente lá que fez o cara que foi minha campanha, dá para caminhar com o Tiago e tal, e formar um projeto? Dá. Somos de direita, não somos? Então tem que, natural, com uma força uma na outra pra gente ser forte no município. Senão também
Então, a intenção é essa. Dia 14 agora, eu acho, vai ter outra reunião para definir, de fato, os presidentes dos diretórios. Até porque você tem que dar bem forte na Ilhéus que o prefeito elegeu a mulher dele como deputada O federal. prefeito foi E eleito agora, estadual. né, Soane. E agora, ela, possivelmente, ela pode vir como... Não pode, pela lei Não não pode pode. porque ela é. quem vem é não esse pode menino, expor. é Bebeto, né? Que é vice. Todo mundo quer. Né? Todo mundo quer porque herda aí o Mário ficou muito forte. Politicamente, regionalmente, é uma liderança muito forte, não Sim. só de Léo. Ele foi eleito com 33, foi reeleito com 35 e elegeu uma mulher com 60 mil votos. É muito bom para um deputado estadual. Então isso mostra a força dele. Além disso, ele tem uma proximidade com o Rui, que é o número 02, é o 02 do Brasil hoje, Sim. ministro da Casa Civil, e tem automaticamente com o Jerônimo, que Ilhéus foi um palanque muito forte para ele lá. Vixe. Sim. Então a briga é grande. Só que tem uma coisa. Primeiro turno para governador estava dividido. O PP estava com a esquerda, estava União Brasil com a CM e o PL com o João. O que aconteceu? Tomamos um pau de Jerônimo no primeiro turno. Segundo turno, dividiu esquerda de centro-direita. Foi a pessoa da esquerda para lá, ficou PP, União Brasil e PL junto, apoiando Semineto. a CM Neto. O que aconteceu? A CM Neto ganhou com 10 mil votos de frente. A Semineto virou o jogo lá em Ganhou Irã. 10 mil votos de frente. Ou seja, a união do centro-direita é mais forte que a esquerda em Ilhéus. O problema é o seguinte: PT, PSOL, PCdoB, PSB, todo mundo juntinho. E a unido. Semineto tem E aqui candidato tá a prefeito lá na cidade? A CM, Neto tem candidato a prefeito lá? União Brasil, ficou em segundo lugar na última eleição. Foi o Sim. Valderico Júnior, União Sim. Brasil. Teve 20 mil votos. Nessa eleição para federal ele teve 11. Eleição federal também. O PP, na última eleição, lançou o Cacá Colchões, que teve 13 mil votos. Nessa Sim. eleição ele teve E 11. Kaká tava... Cacá Colchões não é o Cacá Sim. Leão, não. Eu sei. Sim. Kaká tava figurando bem, inclusive, para deputado agora, né? Cacá teve, eu tive 6.200, o Cacá teve 8,5. Diferença foi pouca. Então, assim, Aí eu vocês já estão conversando sobre o futuro da já cidade? fizemos 2 reuniões e tal, mas eu preciso saber qual é a orientação do meu partido. Sim. Você já participou de O algum que eu encontro? quero hoje? Eu hoje... Você estava no último encontro que eles fizeram? Não, eu não faço parte do executivo do Estado. Eu quero pegar a municipal, acho que eles pegaram os mais votados do PL, fizeram a executiva, eu não faço parte. Mas a gente conversa, né? Eu tive reuniões com ele lá e eu falei, olha, meu conforto hoje está em concorrer para vereador. Tive Sim. bastante voto na cidade, cresci bastante, eu acho que... É uma zona de conforto que lhe garante um mandato Sim. por 4 anos aí. Você Só tá- que a nossa eleição, o cenário político de Ilhéus e a minha votação lá dentro me garantem uma disputa na prefeitura também. Só que tem esse problema. Vou lançar o PL, vai lançar um, o PP vai lançar outro, a União vai lançar outro, Vai dividir. acabou. Vai só gastar dinheiro. Muito provavelmente o PP e União viram uma coisa só, que Isso. vai ser a Pronto. Federação União Nacional. Progressista, Isso. uma federação nacional, Isso. e viram uma coisa Se isso só. Isso é muito acontecer, provável. se isso acontecer, não sei se vocês conhecem, tem Jabes Ribeiro. Sim. Bom, Jabes é o cacique da política Aí, se regional. lá. acontecer isso, você vem vereador, não prefeito. Não, claro. Não. Vamos Tá lá. mais fácil pra você Vamos articular no PL. Ó, como mas O vamos vereador. candidato do União Brasil lá em Léus, Você vai pela orientação do partido. Então, o que o João Roma falar com você, você vai seguir. eu espero que o João também ouça. né? Sim. Porque, como eu falei, eu quero ter um mandato. Acho que eu mereço, eu me empenhei pelo partido. Sim, Saí sim. estadual para ser federal, preciso trabalhar para um mandato. Sim. Então, eu acho que ele vai ouvir, ó, qual é o recurso para ele concorrer a vereador? Tanto. Qual é a estrutura? Tanto. Qual é a capacidade da gente, qual é o interesse do partido em fazer prefeito? Mário foi eleito com 33 mil votos. Bolsonaro teve 40. Na eleição a presidente. Quem fez campanha para Bolsonaro e Ilhéus? Só eu. União Brasil falou que tanto faz Lula ou Bolsonaro. E o PP apoiou Lula. Então o partido quer fazer prefeito, vai chegar com a estrutura, aí é outra história. Aí a gente pode sentar na mesa e falar, olha, quem tem 20% de tempo de televisão sou eu. Quem tem recurso de fundo de qualidade sou eu. Entendeu? Kaká, Colchões. 2 ou 3 eleições já desgastado, não sai de 3 mil votos. Valderico desidratou, saiu de 20 para 11. 9 mil dentro de Ilhéus. De 20 para, desculpa, 11 não. De 20 para 9, desidratou. O Nossa. único que cresceu fui eu. Entendeu? Então, se eu for pensar em mim, não, vou ser vereador. Agora, se for pensar em grupo,
em crescer, a gente pega uma prefeitura. Você já se sentou com essa oposição para conversar alguma vez? Com quem? Com essa oposição, com o Dorico, com o Kaká? Então, a gente fez 2 reuniões já, publicamente até, te mando o link depois, para criar primeiro uma oposição à massa. A gente vai começar a falar sobre o que está acontecendo no município. O município está passando por um problema muito grande em relação à economia do município. A dívida aumentou para R$500 bilhão. O êxodo populacional é muito grande. A cidade está bem acabada. Nossos pontos turísticos todos estão abandonados. Tá bem. Mário não tem legado. Não tem é tudo obra do Estado. Mário não tem legado. Segurança pública também está terrível. A violência aumentou. Então, Isso é assim, demais. Ilhéus está vivendo um caos hoje que nunca viveu. Isso é um fato. Então, a gente se uniu primeiramente para isso. É óbvio, cada um vai fazer a sua postura. E lá, Rapaz, só que eu todos tive em Ilhéus ano passado e achei que Ilhéus melhorou muito. Melhorou. Em relação a Há uns 10 anos atrás eu tive em Ilhéus. Ilhéus estava acabada. Vai continuar acabando. E agora, não, ele fez a ponte. Não foi ele. Não foi ele, não. É governo do estado. Sim, mas foi o governo dele. Tem a orla nova, né, da parte sul que tá. Que Não tem ordem. Que não tem. Tem a orla. Não lá. tem orla. Cara, eu andei por lá durante a campanha com o Prisma. Não tem Horrível. orla. Tá reformada aquela orla. Ilhéus à noite não tem nem luz na hora. É isso aí. Mas durante o dia aquelas barracas estão reformadas ali. Não, senhor. Malabarismo. Meu amigo, essa semana, Tá feia a coisa. no noticiário lá que aprovaram a obra da orla. Só que falta quanto tempo para acabar o mandato de Mário? Não tem nem tempo de fazer a obra. Você está confundindo. Vamos lá. O que de fato... Não. O que de fato... A orla, Não ela tem, foi cara, eu refeita. moro no sul, pô. Eu sei. A orla, ela foi O refeita. cara mora Você lá e falando tá de 10 dizendo anos que tá pra cá. feio o Você tá falando negócio. da duplicação da BR, do sul. Não. Que é pra Itacaré. Ah, não tem, meu amigo. Pra Itacaré? Não, Itacaré não. Sul. Sul. Sul para Una. Suba lá. Vamos lá. Orla do Sul, não tem. As barracas estão velhas, caindo aos pedaços. À noite não tem luz. Foi uma cidade noturna que não tem vida noturna? É a nossa. Cidade turística que não tem vida noturna? É a nossa. Os hotéis tudo. A violência aumentou. O que de fato mudou em Ilhéus? A ponte veio. Com o Porto Sul, veio muita indústria lá para a parte da construção na Zona Civil. Sul cresceu. Tem nada a ver com a prefeitura. Vou inaugurar agora lá um colégio. Tirou 5 colégios estaduais e fez um complexo. Menos 2.000 vagas. Aí o pessoal engana. Pô, o colégio é gigante, cabe 3, mas eram 5. Beleza. Então, assim, ganhamos o Porto Sul, é federal. A obra da ponte. Depois da operação policial, que forçou a terminar a obra, que é uma obra de menos de 1 quilômetro, ficou 5 anos parada. Uma torneira de corrupção, que a obra saiu. Saiu por quê? Governo Bolsonaro. Que essa operação nunca deixavam sair. E a ponte ficava, como era a transposição da água do Nordeste. É. Foram coisas, como era o Porto Sul também. O Porto Sul é estado, só que a FIOL é federal. O Porto Sul, que era promessa, só saiu porque a FIOL chegou ali e falou: irmão, tem que. A estrada tem que estar aqui, a bosta do navio tem que parar aí, pô. Vamos fazer. Aí destravaram as partes ambientais e fizeram. BR-415. 11 vezes o governador, desde Jacques, fizeram uma obra, é inacreditável isso. Botavam uma tenda lá, vamos começar a obra da BR-415. 11 vezes não fizeram. O cara não mandou. BR. BR é federal. É federal, existem os acordos das BRs. Trecho de um município ao outro, que é zona urbana, Que é o estadual. o Estado, O Estado toma pode conta. tomar conta. Entendeu? Então, assim, não fez. Então, fala aí, qual é a obra do Mário? Não tem. Sendo por Ilhéus hoje todinha esburacada. De 5 a 6 meses. Sem exagero. 6 a 8 meses eu faço suspensão do meu carro. Tem noção disso? Ah, dessa mesmo. Cidade toda por aqui. Toda quebrada. O êxodo populacional de Ilhéus é absurdo. Todo mundo indo embora porque não tem emprego, cara. E violenta. Não adianta E é uma Ilhéus tá cidade boa violenta também. pra você chegar lá, passar 3 dias na beira da praia, comer bebê. Não, tem que estar bom pra quem mora lá, pô. E nem pra quem tá indo de visitar mesmo. Turisticamente, Achei bem melhor. De 10 turisticamente, anos atrás que eu voltei, cara, qualquer achei bem cidade, melhor. vamos lá. Existe o crescimento natural. As coisas se modernizam, certo? Foi o que aconteceu em Ilhéus. A modernização mínima, que é investimento privado, aconteceu. As pessoas precisam... Eu falo de estrutura. Não teve, pô. Não teve. Não teve, Tá pô. melhor. Tem um vídeo Eu não meu. sei há 10 anos atrás. Eu fui recentemente, tá uma Bem melhor, porcaria. tem. O que é estrutura pra Tem mais você? buraco que Laura de Freitas.
O que é estrutura pra Há você? 10 anos, aquilo ali era tudo abandonado. O que é estrutura pra você? Agora tava bem melhor. Essa orla você tá sonhando com bem ela. melhor. Tá Não sonhando, tem tá obra. sonhando. Que orla de Ilhéus tá falando? Não tem orla. Olha, Ache alguém que defende essa aula de Ilhéus aí. não, eu quero que você pegue uma foto aí, porque eu devo estar morando em outro lugar. Orla, o que é orla pra você? De repente a gente tem... Vamos lá, o que é orla? É que ele pra acha a aula daqui bonita, de Lauro de Freitas. Aí a de Lá é Ilhéus assim. ele achou. você? Lá é assim, ó. Lá é assim, ó. Lá é assim, ó. Tem a praia, Ô, malandro. tem a cabana e tem a pista. Não tem nem calçada. Eu sei. E que orla é essa que você tá falando? Escura ainda por Orla cima. mesmo. Não. Eu achei mais bonito do que tava. Há 10 anos atrás, isso aí tava completamente abandonado. Amigo, quando você anda pelas orlas do Nordeste acima, você olha pra isso, as orlas Eu da não, tô Bahia. eu não tô comparando com Maceió, Fortaleza, não é nada. Mas que está Mas melhor Ilhéus, do que 10 Ilhéus, anos a atrás, cidade está está em melhor. Garapatá, assim, nos vamos lá. pedaços. É uma Pode percepção, até tá é uma melhor. percepção Ilhéus é uma sua. cidade... Pode até não entra nessa. Pode até tá melhor, mas vamos lá. Zona Sul de Ilhéus. Onde estão as melhores praias. Onde estão os melhores resorts. Pode estar melhor, o asfalto melhor, a estética visível melhor. Sim. Agora, poxa, a gente não tem um calçadão, não tem uma orla. Não tem iluminação. Amigo, à noite, você não pode ir na praia. Você não pode usar nenhuma das cabanas porque não tem luz, não tem poste. Na parte turística de Ilhéus. Você vai visitar a catedral, tá podre, a casa de Arnaldo tá podre, os obeliscos estão podres, a igrejinha tá podre. Você vai, ó, tem um banco, você pode ir lá amanhã em Ilhéus, você vai no calçadão, tem um banco, deve ter 1 metro assim, ó. Que quando eu cheguei em Ilhéus, o banco não tinha um pé. Tá lá até hoje. O pé tá enferrujado. Eu vou tirar foto e vou mandar bandeira pra você ver. Vou lá amanhã quando eu chegar. Você vai no Palácio Paranaguá, que era a antiga prefeitura, nasceu uma árvore na Eu, fachada. como não tenho ido a Ilhéus, não vou nem tocar nesse assunto. Eu passei por lá durante as eleições. E aí, por isso que me apresentou a cidade. E aí a gente ficou no carro, tipo, meu Deus do céu. Aí, Ele entendeu? só desceu porque tava cheio de Então, segurança assim, também. o turista já percebeu que a cidade está abandonada. Tá abandonada. Suja. Não tem companhia de limpeza mais. Ninguém vai armar a cidade. Você imagina, a hora que tá num nível muito alto, botam aqui para lavar, mas a cidade não fica suja. E isso a gente está falando da parte turística, que é onde você vê. Se você Não for pode pro fazer interior, evento, botar mais trio, essas coisas por causa da violência. nada. É absurdo. Ilhéus, cidade turística, não fez Réveillon, não fez Carnaval. Não pode fazer. Tá fora do calendário de eventos anual. Ilhéus, o É, Thiago, cacau, cheio de Você dinheiro. está chegando lá, então, para poder tentar mudar essa realidade Para aí. ajudar, Para ajudar. É, por pra você ajudar. vale a pena torcer por Ilhéus. não é? Vai dar Não certo, é. vai dar certo. Não, acho que Aliás, é uma assim, cidade espero que dê linda. tudo É, mas tá certo. acabada, meu amigo. Espero que dê tudo certo. a parte ecológica, hoje no mundo, o turismo ecológico é o turismo mais caro que tem. Nós temos biomas lá que você não encontra. Ó, eu servi na Tem a Amazônia. rota do cacau Tinha lá gente que já saía, criaram tinha ali. gente que saía de um país para ir na Amazônia, dormir no meio do mosquito, pagava $1.000 de diário num hotel no meio do mato. Uhum. O que você tem? Lagoa Encantada de Ilhéus, você tem um monte de coisa. Não divulga, o turista chega em Ilhéus, não sabe o que Ilhéus tem. Acha que Ilhéus é Jorge Amado e ponte e acabou. E cacau. praia. E cacau. O cacau que nem todo mundo tem acesso, né? Você tá entendendo? Não, tem a rota do cacau. Que Pra faz quem de- conhece, de pô. Você daqui, você Ilhéus conhece. até... Como é o nome daquela cidade? Ilhéus a... Uruçuca, Uruçuca, né? Mas então é isso. O nosso, infelizmente, a gente só tinha 1 hora, Estouramos. muito mais do que estourou, muito mais que 1 hora. A gente tem assunto Talvez aqui pra seja poder o falar. maior. Tanta coisa Se a pra gente perguntar. Se a gente só ficasse aqui falando de Ilhéus, dava umas 5 horas de programa. Mas infelizmente o tempo é Não vai curto. cortar, fazer 2 O tempo programas. é dois curto, programas. a gente pode fazer 2. Mas isso não impede Mas você não voltar. impede de quando você voltar, quando você estiver aqui, você falar com a gente vir aqui gravar, vamos falar. Se tiver novidades para trazer lá do sul do estado, Coisa mais mande bonita que pra eu vi, gente. Ilhéus. Mande pra gente. Foi uma Eu coisa acho que mais a gente tá bonita. aqui. Tá vendo Tá aí? causando bonito. Beleza. Mas então é isso. Fique à vontade. Luma, Ari, mais alguma pergunta antes das considerações finais? Pergunta A ali. minha pergunta, na verdade, Thiago, é que eu lhe perguntei, Paulo perguntou sobre a questão do partido da reunião que você não tinha participado. Eu estou querendo saber como é que está a situação do partido atualmente, né? Porque a gente já recebeu alguns deputados aqui, uns disseram que 2 está de um lado e 2 está do outro, né? Aí, por último, o Raimundinho veio aqui e entregou que o cargo seria de Diego, né? O cargo da vice-liderança de governo seria de Diego, mas ele, por ter um eleitorado que é de direita, de centro e de esquerda, ele assumiu esse cargo de ficar como vice-líder de governo.
E como você já tinha dito aqui, o próprio partido se ataca, né? Então foi uma coisa combinada e que hoje em dia, para você se manter dentro desse nicho, você fala conforme é o seu nicho, né? E o deputado, como não tem problema nenhum em dizer, como entregou logo o jogo, né? Então eu quero saber como é que tá essa relação de vocês, Essa como é que afirmação, não. como é que tá essa procura também, se você tem sido procurado por esses deputados de mandato que foram eleitos, né? Ou você continua lá, tipo, só esperando uma decisão de uma Roma para chamar todo mundo. Como é que tá isso aí? Como é que você entende esse eu acho que momento o aí partido, dentro da Assembleia Legislativa? Essa situação do Raimundinho mostrou o que a gente já tinha percebido, que é necessário estar mais unido e conversar mais, melhorar o diálogo, se reunir mais. Tanto é que logo depois disso foi ter a primeira reunião, pela confusão que deu. Essa afirmação de que a vice-liderança era do Diego não é assim, é o que sobrou para o Diego. Foi essa visão. Existem várias comissões. Já viu aquele termo marinheiro de primeira viagem? Quando o Zambelli, o pessoal foi eleito para o Congresso. E foi lá na China. Ninguém sabia de nada disso. Ficou todo mundo de fora de comissão, ninguém pegou comissão nenhuma. Só o Eduardo Bolsonaro que pegou uma, que foi internacional. Já sabia. Porque ele já sabia andar. O que aconteceu? O partido não se reuniu, o líder não organizou. O interesse do partido é pegar o meio ambiente. O interesse do partido é pegar a Comissão de Justiça. Não teve os deputados que tiveram primeira viagem, Diego, Leandro, Raimundinho. Aconteceu ali na mesa. Plano, tudo, a carta que sobrou. Esse liderança. Sobrou para Diego. O Diego falou, eu não posso. Não é que era dele. Entendeu? Os deputados que já são mais antigos, que têm mais articulação, foram pegando as comissões conforme os acordos. Sobrou para Diego. Se o Diego tinha duas opções. Ou ele pegava, acabou para Diego. Exatamente. E detalhe, não ia fazer nada. Vice-liderança. Acabou para Diego. Ele chegou para Raimundinho. Quando a gente fala assim, Raimundinho traiu o PL. Raimundinho... Não, ele não traiu o PL, coisa nenhuma. Exatamente. Não Como traiu ninguém. Ele não deve nada também ao PL. Pelo visto, ele não deve nada. Exatamente, não deve. Raimundinho chegou para ajudar o partido. O partido precisava de candidato. Raimundinho era um cara que tinha 30 mil votos na eleição. Exatamente. Então, para o partido foi bom. Essas contas eu não sei fazer. Foi o que garantiu o quarto. Exatamente. Então, olha só. Foi o que garantiu o quarto. O PL hoje tem 4 graças a Raimundinho. Então, Raimundinho chegou, falou, olha, cada um conhece o eleitorado. Mais do que trair a gente, é trair o próprio eleitorado. Então, ele sabia que ele fazendo aquilo, ele não estaria traindo o eleitorado dele. Então, ele pegou e falou, eu assumo. Acho que no segundo turno ele chegou para Jerônimo, né? Pode ser. Apoiou. Jerônimo, não foi? Ele falou aqui que ele apoiou porque no primeiro turno ele ganhou a eleição e Neto foi incapaz de fazer uma ligação para agradecer, para dar parabéns para ele. Ou pedir apoio, né? Para a segunda. Então, assim, a Luma não gostou muito da história não, mas foi isso que ele disse. Não, isso foi o que aconteceu, né? Vamos lá. Então, olha, Luma, a política dele é a política dele, não é nossa. Exato. Então, assim, quando você tá ali... Essa história, Thiago... Só para concluir para você, essa divisão. Então, foi isso que aconteceu. Vitor, você viu o Vitor na campanha de Bolsonaro? Você não viu. Nós precisávamos de candidato. O Vitor assumiu a presidência do partido por um tempo porque João indicou, porque era homem de confiança de João. Sim. E naquele momento precisava. Então, nós estávamos a todo momento apagando fogo com a ferramenta que tinha. Naquele momento poderia não ser uma ferramenta que a gente queria usar, do jeito que a gente queria usar. O PL ainda está se organizando e descobrindo o que é o PL da Bahia. O que a gente tem de deputado hoje. Pode ser que daqui até lá, Raimundinho está na vice-liderança. Se ele fizer um bom trabalho e buscar mais proximidade ainda com o governo, com o PT, o que isso vai ser daqui a 4 anos? Ou ele vai sair do partido, ou o partido vai buscar... Inclusive vão abrir 2 janelas, né? Porque parece que tem a federação tanto do União com o PP, que isso abre janela, que quem quiser pode migrar. E também você tem a federação do PSB com o PDT que está sendo discutido. Isso. Que isso também pode migrar a janela. E se o Raimundinho quiser, se o Vitor quiser, vai poder ir. Vitor não vai poder cidadania. Vitor deve ao PL. Raimundinho não deve. Então, assim, isso aconteceu porque o processo, a gente mergulhou num processo, existem candidatos de primeira viagem, existem a organização da liderança que está acontecendo agora, teve a primeira reunião, você vê, teve a primeira reunião do partido e depois da articulação da Assembleia. Isso não acontece.
Vira o ano, o pessoal já conversa quem foram os eleitos. Vem cá, vamos tentar pegar isso, vamos tentar pegar aquilo. Tem que fazer articulação antes. Tem que ir antes. Você acha que tem que virar o ano ou pós-eleição? Eu acho que depende de como está o calendário da Assembleia. Porque o que o grupo político faz? Porque você tem 4 deputados de primeiro mandato. Então são 4 deputados que não sabem. E você tem na presidência um deputado que é com experiência, que é o deputado João Roma. Que tinha. Então, tinha aqui. João Roma, desses 4, eu concordo com você. Tem mais essa experiência de chegar e essa maturidade para eu chegar acho e que resolver. faltou diálogo para direcionamento. Então, mais uma Certo. vez, a gente referindo que a direita não consegue fazer política partidária. Eu não faria essa afirmação porque a gente elegeu 4 estaduais e 3 federais. Então a gente sabe, a gente está fazendo sem saber. A articulação Está interna. acontecendo, entendeu? Perfeito. Estamos no caminho certo, só que tem que falar o que a gente está acertando, o que a gente está errando. Entendeu? É a organização, quem sente falta da organização. Na sorte, está dando certo. Tá passando. Está passando. Porque cada um tá fazendo o seu Entendeu? no Então, seu assim, mas é nicho. necessário. A partir do momento que isso organizar, vai crescer mais ainda. O Se a papo gente- tá bom, mas nosso diretor Aí ali, já- Rafael já chamou a atenção que já tá para 1h30. 1h30. Então, quem aguentou chegar até Meu aqui nessa Deus. entrevista, entendeu? Vai ter que Luma- voltar de novo. Luma, Só você chamar. tem mais alguma pergunta? Ou deixa Já pra tá próxima? 10, eu quero que você saia candidato e tudo certo com você. Você é um nome bom no PL. Eu Meu gostei querido, da sua As firmeza. seu suas discurso. considerações finais, Isso é então, massa. só para aquela câmera opressora ali. Aqui? Isso, aquela ali. Aqui? Aquela lá? Aquela ali. Agradecer aqui ao podcast, para todo mundo que tá aqui. Rapazinho que foi na mesa ali também o tempo inteiro. Rafael. Rafael. Tô oprimindo, gente. Agradecer ao amigo aqui também, que é super respeitoso, Paulo, nossa mocinha aqui. E dizer que a direita, como a gente conversou aqui, ela está crescendo, precisa muito mais do apoio de vocês que já precisava antes. É um momento muito difícil que a gente vai viver. A gente está 100% na oposição, a gente não tem mais o governo federal, a gente não tem um governo, a gente não tem o governo da Bahia, então a gente está precisando de união e trabalhar. Fortalecer e fortificar ainda mais as nossas pautas, os nossos ideais. A direita, ela vai ter que ter muita habilidade para conhecer novos caminhos e entender que o tabuleiro político é o momento, eleição é outra e gestão é outra. Quando nós estivermos na gestão, nós vamos colocar as nossas pautas. Quando nós tivermos um tabuleiro político para entender como funciona a articulação, vai entender como funcionam os trâmites do Congresso, da Assembleia Legislativa, e eleição é o momento ali que a gente bota as nossas pautas, os nossos ideais. Existem fases no processo que devem ser respeitados, e quanto mais tempo a direita demorar para entender no que errou, no que precisa aprimorar e no que acertou, mais rápido vai avançar. É um processo eleitoral, eles têm que Natural, começar natural, e a gente começou muito bem. É óbvio que a perda do presidente da presidência da República foi muito ruim, mas nós nunca tivemos um Congresso como temos hoje. Exato. O Lira disse essa semana que o PT não tem coro suficiente ainda para aprovar muita pauta. E isso seria impossível de fazer no passado. Exato. Então nós avançamos muito. O Brasil deixou de ser 100% presidencialista há muito tempo. E nós temos hoje uma força muito grande no Congresso. Não podemos nos dividir agora. Temos que estar mais unidos do que antes. Maravilha. Vamos lá, meu povo. Muito obrigado. Obrigado, viu, Thiago? Show de bola. Fica à disposição. Tchau. Até a próxima, povo. Tchau, tchau.